Paquete, gravando. Então vamos lá. Ué, sumiu todo mundo aqui da lista de usuários? Ah, voltou. Então vamos lá, galera. Boa noite, boa noite. Eu não sei nem como começar, porque hoje é a nossa última aula e estamos juntos aqui desde 20 de fevereiro, né? Tirando acho que semana passada, que eu pedi uma semana aí de descanso, como eu comecei a nadar. Essa semana, infelizmente, já não fui nenhum dia por conta de falta de gasolina, falta de combustível. Estamos assim economizando ao máximo, né? Um carro já deu pane seca e o outro tá com o equivalente a uns 100 quilômetros para rodar ainda. Mas enfim, tirando semana passada, a gente está aí junto aí desde 20 de fevereiro, todas as semanas, a maior parte delas 2 vezes por semana. É, juntos aí, ó, março, abril, maio inteiro e finalzinho de fevereiro, 3 meses e meio juntos. E foi uma longa jornada, foi bem legal. Confesso que bastante cansativa, eu não tinha noção que podia me trazer tanta exaustão, né? Porque na verdade eu nunca tinha feito isso, né? De passar o dia operando, dando aula, que já é uma coisa extenuante, e ainda de noite dar aula. Achei que eu ia tirar de letra. Mas também porque a ideia era aqueles 6 dias de 6 noites só de aula e acabamos tendo 20 noites, né? Hoje é a 20ª noite de aula. Então foram 20 noites de aula que eu espero que tenham sido extremamente proveitosas para vocês, úteis e que elas tragam um retorno, né? O objetivo daqui, diferente acho que de outras áreas, na verdade de todas as áreas, né? Acho que mesmo quem faz um curso de, sei lá, especialização em odontologia, como a minha esposa volta e meia faz, um curso, sei lá, um seminário, um meu padrinho de casamento, volta e meia faz seminário, participa de congressos de cardiologia. Eu acho que tanto a minha esposa quanto esse meu amigo, ou qualquer outra área, né, quando faz um treinamento, o objetivo é ter retorno financeiro subliminarmente. Mas, na verdade, o foco de todos eles não é o retorno financeiro. É especialização, é o amor à profissão, é atualização. Acho que no fundo, acredito que ninguém pensa diretamente, ah, vou fazer isso porque eu vou ganhar mais, né? Talvez até, minha esposa quando falar, ah, vou aprender uma técnica nova que está revolucionando, talvez ela até conscientemente saiba que isso vai trazer retorno, mas na verdade é uma atualização, né, odontológica, enfim. Nessa nossa profissão é diferente, né? A gente faz um treinamento pensando no retorno. Não tem como, é impossível. E eu dizer que está errado, eu acho que vou estar sendo idiota se eu falar que está errado, pensar nisso. Afinal de contas, a gente está aqui, diferentemente dos 2 exemplos que eu dei, a gente não está aqui para aprender a fazer um canal com uma broca especial, mais fina, ou, por exemplo, desobstruir uma artéria coronária com um equipamento alemão. Não é isso. A gente está aqui aprendendo a ganhar dinheiro. Né? O objetivo é explicitamente aprender a operar. Para quê? Para ganhar dinheiro. Só que desde o início do curso, a gente vai abordar isso hoje, depois do break, né, no capítulo final, as 5 regras de um trader profissional. O objetivo aqui é operar bem, ganhar dinheiro é consequência. Por mais bizarro e por maior que seja a idiosincrasia, o objetivo é operar bem, fazer a coisa bem feita. Quando a gente não faz bem feito, a gente, a gente acaba se perdendo dinheiro, acaba perdendo foco e não atingindo os objetivos dessa profissão que é ganhar dinheiro, fazer dinheiro. Então acho que esse treinamento, acho que todo mundo veio para cá com foco de obter retorno financeiro. Eu acredito que tudo que a gente viu aqui, é, acredito que ajude vocês a chegar nesse objetivo, tá? Só que a partir de hoje, com exceção da galera que vai estar comigo todos os dias aí na sala, nem todo mundo quer ser day trader, quer estar lá na sala diariamente comigo. A partir de hoje é vocês e o mercado, né? Vocês vão estar olhando a boleta
a boleta, o gráfico sozinhos amanhã, depois de amanhã, e vão ter que tomar a decisão se é hora de comprar, se é hora de vender, ou aquela mais difícil que a gente trabalhou muito aqui, que é não fazer nada, ficar esperando, né? Eu mesmo identifiquei um erro meu, engraçado, né? Depois de 15 anos, identificar um erro específico que eu tenho sido recorrente nele, inclusive hoje também. Eu já tinha identificado esse erro na semana passada e hoje, por acaso, eu incorri nesse erro, né? Eu consigo, por exemplo, manter a paciência durante o dia inteiro, sem fazer nada, esperando a hora certa. Tudo bem, às vezes com dor de corno, às vezes com frustração, porque fica fácil ver a entrada depois que o gráfico já andou, mas está fora do meu trade system, eu evito me arriscar, muitas vezes até porque eu estou ao vivo, eu estou online e realmente é muito ruim tomar o stop ao vivo, seja porque, como eu já falei para vocês, isso me deixa constrangido, envergonhado, enfim, seja também porque eu fico, sei lá, preocupadíssimo se alguém entrou comigo perdeu, e tomou stop também, enfim. Mas tem uma situação que eu percebi semana passada, que já é um erro que eu já venho repetindo recorrentemente, e hoje eu repeti de novo, e eu identifiquei ele semana passada, que é o seguinte: eu consigo manter a paciência, a disciplina durante horas a fio, mas eu tenho meio que um horáriozinho ali que eu percebi, e é importante eu estar mencionando isso, porque isso tem a ver com a questão do diário de trade que está aqui. Tem um horário que meio que eu viro abóbora, né? Parece que eu emburreço, né? Que é 4 da tarde, 3h30, 4 da tarde. Se eu até esse horário não conseguir ganhar dinheiro, eu começo a perder a paciência, a ficar impaciente. Principalmente se o mercado já deu um movimento grande e eu não peguei esse movimento porque não estava no meu trade system. Ou seja, eu tive a paciência a disciplina de não entrar, porque não estava no meu trade system, não tinha um sinal claro do meu trade system. Só que essa paciência, quando dá umas 4 horas da tarde, essa paciência parece que ela some, né? Parece que Parece não, eu comprovei isso. Eu fico impaciente achando que eu perdi o dia, né? Isso, inclusive, é uma das coisas. Hoje mesmo um colega comentou no YouTube: ah, eu tenho horário reduzido para operar. Qual dica que você dá? A dica que eu posso dar para ele é não operar. Pelo menos eu entendi que o horário reduzido é para fazer day trade, né? Trade, para fazer trade, não é para investir, né? Eu acho que o tempo mínimo para ele perfeito para uma situação dessa, talvez seja o caso de alguns de vocês, seja o swing trade. Fazer estudos com gráfico fechado, mercado fechado à noite, e naquele horário que você tem para operar, você vê se aquele estudo deu gatilho ou não, né? É a sugestão que eu dou. Por quê? Porque se você determina que você tem, sei lá, o horário do almoço para operar para quem trabalha, ou de repente para quem trabalha de manhã e folga à tarde, né? Você vai tentar encaixar a operação naquele horário. E às vezes o mercado não dá naquele horário, deu no horário que você não tava lá, né? Então é complicado essa questão de horário restrito, quando você não acompanha o mercado o dia inteiro. Mas, por exemplo, mesmo eu acompanhando o mercado o dia inteiro, eu percebi isso, constatei isso, mas demorei para constatar isso, que muitos dos meus stops que eu tenho tomado no final de dia são porque o mercado deu movimentos grandes, o meu trade system não estava dando sinal, eu fiquei disciplinado esperando o sinal, e conforme as horas passaram que não veio o sinal, eu comecei a forçar a barra para procurar outro tipo de entrada, tá? Então, isso é uma coisa que eu percebi semana passada e hoje, por acaso, na hora me esqueci e acho que eu cometi o mesmo erro, né? Tanto é que depois deu uma puta de uma entrada e eu já tinha encerrado o dia aí com 2 stops, né? Depois de ter perdido a manhã inteira aquela alta de 2.500 pontos, porque em nenhum momento meu trade system, do jeito que eu tenho trabalhado, pelo menos na sala, ele foi ativado. Poderia até ter feito outras entradas por outras estratégias, mas querendo manter
o modelo aí do Trade System na sala, acabei não entrando em nenhuma das situações hoje de manhã, tá? Então, essa questão do diário, que é o que a gente vai ver agora, é de uma importância tão grande, o próprio Alexander Elder, ele fala de que quer identificar um bom operador, né? É aquele que tem um diário. Então, o diário aqui, que a gente vai comentar nesse tópico de hoje, não é nem a questão de como fazer o diário. Eu não vou falar de diário, como fazer um diário, eu não vou mostrar nenhum diário, eu só vou dizer o que tem que ter no diário e o tipo de análise que você tem que fazer em cima desse diário. Não é só fazer diário, não adianta você chegar, botar todas as operações lá no papel, né, dizer quanto ganhou, aonde entrou, aonde saiu e quanto ganhou. Ok, ajudaria você a escrever toda a situação que te levou a entrar. Eu já vi alguns diários de vocês, onde o pessoal coloca lá, bem explicado, ó, entrei nisso, a média estava assim, estava assado, ok. Isso é o primeiro ponto, fazer o diário. Mas o melhor livro de análise técnica para vocês estudarem vai ser o diário de vocês, ou seja, fazer a leitura do diário de vocês para identificar os erros, bem como os acertos, tá? Por isso que eu falo muito a questão de operar poucas operações. Primeiro, é questão de estilo, né? Não que esteja errado ser scalper, mas scalper, aquele que faz muitas operações, já é um modelo operacional que eu acho que nem cabe, não sei nem se cabe fazer diário, né? Porque o cara que vai fazer 50 operações, 40 operações, talvez 30, não precisa ser 50, 30 num dia, já não tem condição de fazer anotação durante o pregão, pode até pegar depois na lista de ordens ou no profit as entradas, mas ele não vai saber como é que estava o book. Normalmente o scalper acaba usando ferramentas além do gráfico como o book, uma série de coisas. Tudo bem, hoje em dia o profit tem até o replay de mercado, mas fatalmente é seguro que ele não vai lembrar exatamente o que ele viu, o que ele raciocinou, o que ele pensou, o que levou ele a abrir aquela posição se o cara fez 30 operações no dia, né? Então a gente que está trabalhando junto o day trade nos 10%, a gente vê que a gente faz 3, 4 operações por dia, então é tranquilo, cada operação saber por que entrou, saber aonde saiu, e a gente busca alvos sempre maiores, né? Ontem teve gente na sala fazendo 2.000 pontos, 2.100 pontos na sala, né? Seguindo puramente a tendência. Ontem foi uma tendência de queda o dia inteiro, apesar de ter tido um repique até a VWAP, onde deu outra oportunidade de venda, né, um repique de 1.000 pontos, foi um dia inteiro de queda. O futuro fechou com 5% negativo. Então, nós vamos ver agora nesse tópico a questão do diário, que talvez de todo o processo que a gente viu lá nos estágios de um trader, do estágio lá da incompetência inconsciente até a competência consciente, né? Quando chega nesse último estágio, lá está explícito que a profissão do trader nesse estágio, a vida do cara é um processo, com início, meio e fim, onde operar é só o meio, é só a maneira de colocar em prática todo esse processo. E talvez seja a parte que deve ser a mais automática possível, né? No sentido de deu entrada no Trade System, entra, não deu, não entra, e ponto final, né? E segue o baile sem nenhum incômodo, porque o mercado andou pra caramba e você não entrou, não ganhou nada porque o Trade System deu sinal. Isso não incomoda, assim como se o Trade System deu sinal e você foi estopado, também não incomoda, enfim. Esse tipo de processo é o que caracteriza o quinto estágio, tá? Mas dentro desse processo, a parte mais importante é justamente a confecção do seu diário e a análise do seu diário todos os dias, tá bom? Então aqui eu vou tentar, nesses tópicos de hoje, no 19 e o 20, quase que fazer um wrap-up de tudo que a gente viu. Não vamos falar de price action, quer dizer, até vamos falar um pouco,
Vamos falar um pouco de price action, um pouco de psicologia, um pouco de manejo de risco, tudo isso dentro da questão da análise do diário, tá? Para justamente a partir de agora, né, onde vocês vão se encontrar sozinhos com vocês mesmos e aí o mercado, o book, o outro cara lá do outro lado vendendo, né, e você querendo comprar ou vice-versa, vai bater sempre aquela dúvida, eu estou comprando, o outro está vendendo, quem está certo, quem vai ganhar. O diário vai ser a ferramenta de vocês, vai ser a companhia constante de vocês a partir de hoje, depois desse treinamento. Tá bom? Bom, vamos lá. Como eu falei, eu não vou mostrar nenhum diário aqui, cada um vai desenvolver o seu. Por exemplo, o meu, não atual, mas os meus primeiros diários, ele tinha um campo onde eu fazia comentários do aspecto, não digo nem do aspecto emocional da operação, mas o meu resultado emocional pós-operação, né? A frustração, a sensação de ter feito alguma coisa errada, ter sido estúpido, ter sido burro, ter sido ansioso, coisas desse tipo. Tá? Mas no diário de vocês, onde vocês vão ter que ter não só a entrada da operação, o valor, por exemplo, no índice futuro, o ponto de entrada, quanto está entrando, em que valor está entrando, a quantidade de contratos está entrando, mas tem que ter, obrigatoriamente, você tem que saber aonde vai estar o teu stop e aonde vai estar o seu gain, a projeção do seu gain. Tá ok? É claro que na prática, galera, a gente está lá na sala todos os dias operando, às vezes a gente tem a perda de um suporte importante, a gente ainda não tem claramente aonde é o gain ainda, né? Às vezes não tem ainda um pivô de baixa, eu principalmente, que uso Fibonacci para projetar, eu ainda não tenho uma projeção para projetar. Mas a princípio o meu gain é no próximo suporte. Se eu perdi um suporte, é no próximo suporte. É que eu realmente me sinto mais confortável em trabalhar com Fibo, né? A gente viu ontem, apesar daquela queda monumental do índice, a gente acertou o fundo do dia. O fundo do dia estava lá nos 73 ou 74, deixa eu ver aqui no gráfico. A gente acertou na mosca o fundo do dia ontem. Tá? Aqui, ó. Era o fundo do dia, 70. Não, isso aqui foi a abertura de hoje. O fundo do dia era aqui, cerca de 75,315, né, que foi a projeção que eu tinha feito. Fechou 75,200, 110 pontos era 310. Fechou em 200, 110 pontos de diferença do alvo. Porra. Mas ainda a nosso favor, né, para quem estava vendido. Então, eu gosto muito de fazer essas projeções de FIBO. Tá? Por exemplo, hoje a projeção de FIBO, o alvo, depois perdeu este fundo aqui, tá? Eu fui estopado aqui nessa venda. Eu fiz esta venda aqui e fui estopado porque voltou, tá? E depois eu fiz esta compra aqui, pivô de alta, só que aqui foi bem na hora do discurso do Pedro Parente, da coletiva de imprensa, então foram os dois stops que eu tomei, tá? Depois eu até, já sozinho, eu fiz uma venda aqui que deu para recuperar parte desses dois stops, mas foram as duas operações que eu fiz na sala hoje. A perda deste fundo e depois o rompimento deste pivô de alta, tá? Enfim, dois stops no dia de hoje. Depois de ter perdido essa alta de 2.500 pontos, tá? Mas aqui estava o alvo, depois eu ajustei o alvo desse pivô de baixa. Deixa eu até ver aqui, na verdade, ó. Caraca, agora que eu vi. Fechamento aqui. Depois eu ajustei para este novo calcanhar de pivô. Eu ajustei para pegar este fundo, mas se eu pegar este fechamento aqui, ó, foi no alvo. Caraca, agora que eu vi isso. Mas enfim, eu estava trabalhando com estes alvos aqui anteriormente, tá? Possibilidade do índice futuro zerar tudo a partir da perda deste fundo aqui, tá? Mas enfim, toda vez que você for fazer uma entrada, você vai ter que saber, vai ter dentro das anotações obrigatórias aonde você está entrando, beleza? Aonde você está entrando. Deixa eu fazer até algumas anotações aqui. Aí vocês constroem o diário de vocês, tá? Eu já vi muitos modelos de diário aí super interessantes. O meu diário, já mostrei para vocês aqui ao longo do curso, ele é muito baseado
em print da minha tela, tá? E eu faço anotação direto na tela. Não é um diário em Excel ou em como é que se diz? Ou em caderneta. Eu tinha em caderneta, eu joguei fora alguns anos, há uns 2 anos atrás, 3 anos atrás. Eu li aquele livro Tendo uma Vida Simples, alguma coisa assim, Uma Casa Minimalista. Eu peguei mais de 10 anos desse tipo de caderninho, né, onde eu anotava o meu diário, tá? Eu acho que eu tenho ainda alguma coisa aqui anotada. Deixa eu ver. Tem coisas. Não, aqui já não fazia mais. Essa aqui foi minha última caderneta. Eu cheguei a anotar algumas coisas aqui. Não. Mas é mais rascunho para as operações na sala que eu estava anotando. Tá? Não era o meu diário em folha impressa do Profit em A3. Mas vamos lá. Coisas que a gente tem que ter no nosso diário, se fazer um diário numa caderneta. Ponto de entrada. Ponto de entrada. Isso no diário, coisa que a gente tem que fazer, inclusive antes de apertar a boleta, né? Stop, isso aqui, antes de apertar a boleta, stop loss, tá? Ponto de entrada, quantidade de contratos ou quantidade, enfim. Quantidade, o time frame que a gente está operando, para quando for fazer olhar o gráfico do dia que você operou, você saber que time frame você entrou, o que você estava vendo, tá? Stop gain. Stop gain pode ser até você tem que ter uma ideia de stop gain ou de alguma estratégia, mesmo que talvez na hora você não consiga definir exatamente onde é teu stop gain, tá? E se possível, né? Isso para day trade, índice dólar é mais difícil. Eu faço automaticamente de cabeça, mas se possível é o prejuízo financeiro, loss financeiro se estopado, tá? Isso antes de entrar. Isso é uma coisa que você tem que saber. Vai constar no seu diário. E no final vai colocar as observações de porquê. Critérios de entrada, vai. Critérios de entrada. Tá? Que é o que eu comento nos meus diários. Por exemplo, aqui. Comprando no suporte, figura de reversão e estocástico autorizando compra. Saída na resistência. E aí a observação que eu fiz. Primeiro trade, importante lucro no bolso. Observação. O alvo projetado era no ajuste. Poderia ter pego mais 5 pontos. Isso aqui era uma operação em dólar. Segunda operação que eu fiz. Compra na confirmação do pivô de alta. Bid, né? Eu botei a ordem no bid. Depois de fundo duplo, martelo de divergência no estocástico, saída na banda de Bollinger e objetivo meta diária, tá? Meta diária atingida. Foram mais 4 pontos no dólar. Então a primeira operação foram 5,5 pontos no dólar, a segunda mais 4 pontos, totalizando 9 pontos. E agora aqui uma operação de meio ponto. Compra na média de 20, que estava verde, fundos ascendentes, estocástico confirmando, só para arredondar o saldo do dia. O comentário que eu fiz aqui. E aqui tem os comentários de operações que não foram feitas, tá? Operações que não foram feitas que eu deixei passar. Dark Cloud na média de 200, que eu não peguei essa venda. Não sei se vocês conseguem ver.
Deixa eu ver, cadê o meu ABS para ver o que vocês estão vendo. Tá? Engolfo de baixa na VWAP com a média de 20 caindo, eu também deixei passar. Tá? Deixa eu ver se aumento aqui que eu acho que vocês vão ver melhor. As observações, caraca, embaixo, tá? Das operações que foram feitas. E aqui os comentários no texto em cima. Esse é o meu diário. Cada um vai fazer do jeito que você quiser. Talvez esse aqui, a minha ideia, quando eu comecei a fazer dessa maneira também, era até um dia encadernar e, sei lá, fazer um livro com isso, né? Quem fez isso uma vez, que eu achei muito legal. Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Engraçado, é um livrinho pequeno que sumiu. Tem muito tempo que eu não vejo ele, coisa de anos, tá? Do Matsura, professor da CMA. Ele fez um livro com 6 meses ou um ano, sei lá, um período grande aí, com todas as operações dele comentada, tá? Que ele fazia na época na... Qual era a corretora? Onde ele fazia call de abertura, enfim, não lembro. Mas enfim, eu queria fazer algo parecido. E eu tomei gosto disso, né? Eu até comentei com vocês que agora voltando à natação, a gráfica aproveito para pegar as crianças na escola e pegar o diário atualizado diariamente, não precisar acumular isso ou deixar de fazer por conta de não mandar para a gráfica, tá? E aqui tem as entradas, os números onde foram feitas as entradas, tá? Ó, aqui eu piramidei, ó, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10 contratos, tá? Aqui o stop subindo. E aqui entradas que eu não fiz, ó, Dark Cloud na média de 200, engolfo de baixa na média de 20, vermelha já com a VWAP também dando resistência, tá? Ah, VWAP semanal, eu até comentei esses dias que eu não uso, nessa época que eu estava usando a VWAP semanal, tá? VWAP semanal aqui um tweezer top na média de 20 que estava descendente, tá? Tweezer top mais shooting star na média na VWAP diária com a média de 20 caindo, ó, descendente, tá? Então tá aqui, esse é o meu diário, é a maneira como eu gosto de fazer o diário. Eu sou muito visual, né? O próprio Tabajara nasceu dessa minha percepção de que a parte visual, a parte colorida, apesar do que aqui era uma época que eu usava preto e branco, né? Eu fiz o Tabajara, como falei, para vocês, não foi para mim. Então o gráfico era em preto e branco, tá? Por que pareça, eu não preciso do candle verde ou vermelho. Eu gosto mais. A média estando verde e vermelha já é suficiente para mim. Aqui vocês vão, como vocês podem ver, eu também usava o estocástico como uma referência, tá? Evitar, por exemplo, fazer venda com estocástico sobrevendido, ou seja, o estocástico sobrevendido não é setup de compra. Era um setup para eu evitar venda nesse patamar, assim como evitar compra aqui em cima, tá? Mas enfim, esse era o diário da maneira como eu fazia nessas folhas de A3, tá? Galera, estão me acompanhando? Porque o chat está parado desde as 7h05. Não sei se ninguém escreveu nada ou se é isso mesmo. Então, isso aqui são pontos, né? São itens, né? São informações praticamente obrigatórias, né?
Mas talvez aqui, conforme eu mostrei para vocês, principalmente, ó, critérios de entrada. Porque se você, na hora que for analisar o teu diário, o teu critério de entrada, né? O teu critério de entrada, se não tiver anotado, você talvez não lembre. E aí vai ser fundamental para você entender por que entrou aqui. Muitas vezes você vai ver que no teu gráfico, pô, não tinha nenhuma entrada. Mas no teu critério vai estar lá escrito, olha, eu vendi porque o SP começou a derreter e eu achei que ia atrás. Pronto. Eu achei que ia atrás. Galera, eu não estou vendo comentários no Skype. Alguém pode fazer só um teste aqui para mim, por favor? Não sei se Skype não. No chat. Tá? O ponto de entrada, exatamente o ponto de entrada aqui temos que ter a data e o preço, né? Data e o preço. Data, hora, no caso, hora. Data, hora e o preço. O chat continua sem retorno, galera. Deixa eu ver aqui o Skype. Travou o chat. O Rodolfo tá mandando aqui pro Skype. Travou o chat. Deixa eu... Puta, travou o chat de novo. Caceta. Vamos lá. Vamos lá, teste. Tá, eu tô mandando mensagem, tá? Vamos lá. Daqui a pouco eu faço outro. Vamos lá. Então vamos lá, critérios de entrada. Deixa até questão até de hierarquia, né, galera? Botar critérios de entrada, pontos de entrada, data, preço. Sei lá, critério de entrada talvez em primeiro lugar, né? Isso não faz diferença, tá? No meu caso, tá tudo numa única tela. Isso mais em termos de informação que vocês têm que levantar, tá? Não necessariamente vai estar assim no Excel, vai estar assim na caderneta de vocês, enfim. Isso são informações fundamentais que vocês têm que ter no diário, tá ok? O loss financeiro, stop loss e loss financeiro, ou seja, então aqui é ponto de saída. Eu não sei se vocês sabem quando vocês vão perder se o ponto de saída for acionado, né? Acho que eu trato isso como uma coisa quase tão óbvia que eu nem comento muito. Perda na saída, tá? A maioria bota o stop, mas não sabe. Quando eu vejo muita gente falando que não entra nas operações por conta do stop, tá muito caro, é porque a pessoa automaticamente já faz a conta de quanto vai perder, né? Trabalhando naquele stop e não entra. É uma das coisas que a gente vai discutir agora. Stop caro, stop longo. Hoje vocês viram, eu operei com 25 contratos mini, né? Ou seja, um lote do cheio. Vocês que me acompanham sabem que eu tenho operado com 4 lotes do cheio. Por que eu operei com um lote só do cheio? Porque o stop era de 300 pontos. Então, quer dizer, se eu gosto de tomar stop de 100 pontos, 120 pontos, vou tomar um de 300, reduz para um terço. Eu acabei reduzindo para um quarto, um lote só. Um lote só, tá? Então, isso é um ponto aqui que eu já vou discutir já já, essa questão do stop longo. Stop longo é porque vocês fixaram um loss financeiro e aquele stop está caro. Só que muitas vezes o stop longo, aquela entrada é a melhor do dia, mais correta. E o stop é caro, tem que reduzir o lote. É que eu mesmo, é uma coisa que para day trade é uma coisa complicada, né? Para ações isso sempre foi muito lógico para mim, né? Que a gente até viu na aula de manejo de risco de swing trade, a alocação de quantos papéis que a gente compra em uma operação, dependendo do stop, dependendo daquele 1% de perda financeira. Eu sempre trabalhei muito com lote fixo no índice, porque tipo, perdeu 100 pontos, tem que ganhar 100 pontos, perdeu 200 pontos, tem que ganhar 200 pontos, né? Às vezes você perde 100, sei lá,
dos 150 pontos com um lote grande, depois ganha 300 com um lote pequeno e não pagou o stop anterior. Mas, de certa maneira, a gente tem que ter essa flexibilidade. Se o stop está muito caro e você acha que não vai aguentar, mas a operação justifica, está completamente dentro do seu trade system, porra, não assumir um stop muito grande financeiramente falando, tá? É o que eu falo sempre. Tá com medo com medo daquela operação porque o stop tá caro, quer dobrar a coragem, pô, reduz o lote pela metade. Quer triplicar a coragem, reduz o lote para um terço. Quer quadruplicar a coragem, reduz o lote para um quarto. Cara, é bionívoco a coisa. É simples assim. Mas não pode deixar de perder uma puta de uma entrada após o stop, tá? Ó, tô lendo as mensagens. Então, é o que a gente vai fazer agora, né, tá? É o que eu comentei aqui, ó. No final do dia, isso aqui, já eu chego nesse ponto, Rony. Aqui estão as informações que tem que estar no diário de vocês, tá? Então aqui eu tenho as minhas entradas, eu tenho aqui os meus critérios, anotei. O gráfico por si só, eu já sei qual é o time frame, tá aqui, é o gráfico de 5 minutos, tá? Dólar 5 minutos. E aqui tá a data, tem os horários aqui embaixo. Então aqui tá tudo completo no momento que eu faço dessa maneira. Se vocês forem optar por um modelo de caderneta, como eu fiz durante anos, mais de 10 anos, aí vai estar tudo anotadinho lá. Eu cheguei no início, lá nos anos 2002 a 2004, 2005, 2004, quando eu quebrei operando opções, era tudo em Excel. Eu só fazia em Excel. Tá? Lançava na hora, no Excel, tá? Fazia tudo em Excel. Depois, quando eu voltei para o mercado, não sei, agora realmente eu não lembro por quê, eu adotei o conceito das cadernetas. Talvez até para folhear dia a dia e porque eu comecei a fazer mais operações por dia do que na época do que eu fazia em Excel. Então eu anotava lá e no final do dia eu botava o saldo, tá? E eu cheguei em uma época também, não sei se vocês fazem isso. Eu parei de fazer isso, tá? Porque não faz muito sentido mais para mim. Tem que contar que gastar papel à toa e ocupar espaço à toa, tá? Eu cheguei aqui durante um tempo, botar as notas de corretagem inteiras aqui, tá? E aí você folheia e vê o saldo, né? Aqui, por exemplo, total líquido da nota. Isso aqui é de quando? 2011. 4.494, né? Foi ajuste de 5.250, pagando 680 de corretagem, né? Operava aqui dólar cheio, não tinha essas corretagens fixas, era corretagem em cima de 0,5% BMF com 95% de desconto. E tava aqui, ó. Não sei se, puta, deixa eu ver se vocês estão vendo. De novo, vamos aumentar. Engraçado, nessa época, 2011, eu acho que nem existia Facebook. Eu acho que o Mark Zuckerberg ainda batia bronha com a Playboy e não tinha nem começado a escrever o Facebook ainda. Mas a galera, né, depois que você entra em Facebook, galera, mostra a nota de corretagem. Puta, eu tenho aqui, ó. Centenas de notas de corretagem, tá? Deixa eu ver. Ó, dia anterior, 4.494 líquido, crédito. Dia seguinte, 280 de débito, ó. Débito pequeno. Aqui é a nota de BMF. Eu comprei 155 mil reais de Ambev. Ó, day trade nesse dia, 332 de débito. Fazia muito swing também nessa época. Aqui em café, estava operando café, tive um crédito, mas ajuste, porque eu fiquei posicionado, 67 reais o café. Aqui foram operações de termo com Uzi Minas.
Aqui uma compra, uma compra de trava de vale L42 e o L44. Então tem o débito do saldo da operação, 2 kg de cada, uma trava, tá? Aqui mais ajuste de café, R$ 203 café. Enfim, eu anotava isso para também ver o resultado dia a dia. Além da caderneta, é interessante você ver até em termos de consistência como é que você está saindo, ganhando, perde. Aí você tem ganhos grandes e uma perda pequena. Enfim, tem só alguns exemplos. Pena que eu joguei fora. No outro dia algum aluno até falou, pô, você devia ter guardado isso para o futuro, né? Eu falei, na época eu não pensei em guardar todas as minhas cadernetas com todas as anotações. Achei que isso não tinha utilidade nenhuma, era lixo. Até poderia no futuro render um bom material para um livro de, sei lá, de trading, né? Pegar todos os meus diários de 10 anos e, sei lá, botar para alguém analisar, comentar, fazer alguma coisa. Mas enfim, joguei fora, já era. Mas acho que tem um vídeo no YouTube mostrando a pilha de diários que eu tinha, vídeos antigos. Bom, vamos lá. Então tá aqui as observações que tem que ter no diário. Acho que eu não esqueci de nenhuma, né? Critério de entrada é a figura, é a média móvel, posição das médias, de repente a relação com SP500, a relação com time frame superior, se você fez alguma entrada com ajuste fino nos 2 minutos, tudo que você observou tem que estar aqui contemplado nesse critério de entrada. Beleza? Bom, então vamos lá. Isso aqui é o teu instrumento de trabalho a partir de hoje, a partir do término desse curso. É em cima daqui que você vai evoluir como trader. É em cima disso aqui que você vai aprender a operar. Isso aqui vai ser o seu professor de agora em diante, as suas próprias operações. Aquele dia que você tomar um stop de R$ 500, de R$ 1.000, cara, é uma aula de R$ 500, de R$ 1.000 que você não pode faltar. Tá? Esse treinamento, eu acho que para todos vocês, ele quando eu coloquei ele no EDBox, eu acho que era R$ 990, não era isso? 995, enfim, R$ 1.000. Esse treinamento aí de 3 meses e meio. Cara, vocês vão tomar muitos stops de R$ 1.000 por dia, que é muito mais. Ou seja, vocês vão perder às vezes em 15 minutos o que vocês investiram nesses 3 meses e meio. Vocês concordam que é uma diferença estupidamente grande? Pô, vocês estão aqui comigo há 3 meses e meio, 2 vezes por semana, algumas semanas uma vez só, mas enfim, foram 20 aulas ao longo de 3 meses e meio, 20 noites de 3 horas, durante 3 meses e meio, que vocês investiram R$ 1.000. Aí amanhã vocês vão operar e vão perder R$ 1.000. Vamos bater na madeira, né? Mas vai acontecer mais cedo ou mais tarde, amanhã, depois de amanhã. Vocês vão tomar losses, é óbvio. Aí vão perder R$ 1.000. Perdi, amanhã eu recupero, amanhã tem mercado, amanhã eu vou para cima. Errado. Esse R$ 1.000 é uma aula. Tem alguma razão de você ter perdido R$ 1.000. E você tem obrigação de saber. Porque é a mesma coisa que você ter pago esse treinamento de R$ 1.000 e ter ficado e não ter aparecido em uma das 20 aulas. Ou ter aparecido em 2, 3 ou 4, ou metade delas, tá? Ou ter adquirido a gravação e não ter assistido, porque assistir gravação é chato, sei lá. Mas tá, acabou lá a aula. Mesma coisa, o stop que você vai tomar de R$ 1.000 é uma aula. Então tem até uma frase clássica no mercado que diz: todo stop ou é um loss ou é uma aula. Todo stop ou é um loss ou é uma aula. Então vocês têm a obrigação de transformar esses stops numa aula. Só que a única maneira de transformar esse stop numa aula é através do diário. Não é uma aula única, só hoje. Ah, aprendi hoje, não vou errar. Não, essa aula vai ser recapitulada de tempos em tempos. É um livro. Quantos livros tem aqui na minha estante que eu já li mais de uma vez? Ou livros que eu vou reler depois de 10 anos, eu aprendo coisas novas que na época não me chamaram a atenção. Por exemplo, como eu comentei agora no início desse bate-papo, eu percebi, eu não entendo por que eu demorei tanto para perceber isso, eu percebi que os meus principais stops estão concentrados
depois das 4 horas. Lembra aquela história? Não é o meu caso, mas uma outra coisa que muita gente fala é: ah, eu ganho de manhã e entrego tudo à tarde. Não, de tarde realmente os horários são mais difíceis, são ruins, etc. Tem aquela parte da hora horário de almoço que fica meio parado. De repente vai ter consolidação na parte da tarde para retomar a tendência depois no final da tarde. E aí a galera já devolveu aí nesse ínterim, né, entre início da manhã e final do dia. Meu caso não, meu caso não é de devolver à tarde, até porque quem me acompanha na sala, quando eu bato a meta de manhã, mas eu fico tão conservador, é tão difícil eu voltar pro game depois do almoço. Cara, já bati a meta. Peguei 3, 4, 5 mil reais, acabou, não quero fazer mais nada, não quero fazer mais nada. Normalmente eu volto a operar se eu fechei amanhã negativo, aí eu vou para cima para buscar. Como vocês viram semana passada que eu fiz isso 2 dias com muito sucesso e no terceiro dia deu um erro lá na corretora e eu acabei recuperando, mas não recuperei, a operação não foi executada, tá? O fato é, eu muitas vezes não vejo a entrada pelo Trade System, aí eu me fico na posição de disciplinado, de não entrar porque não está no Trade System, etc, etc. Mas aí que tá, é uma coisa que eu não sei avaliar, eu acredito que tem até um pouco a ver com o fato de hoje estar operando ao vivo, então rola aquele mal-estar de puta, subiu 2.500 pontos e eu não fiz nada porque o Trade System não deu entrada, agora eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu não sei se é isso, eu ainda não consegui identificar isso, mas não importa. Se tem alguma pressão emocional que eu me coloco por conta de perder um movimento bom no início do dia aí, e tá ao vivo e falar, puta, tem que fazer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa, e aí eu busco alguma coisa e busco na hora errada, né? Não sei se é isso. O fato é que eu vejo uma concentração de stops depois das 4, num dia que eu não fiz nada. Num dia que eu não fiz nada. Né? Depois das 3h30, 4 horas, eu vejo essa concentração de stops. Dias que o mercado subiu muito, às vezes nem tanto. Hoje eu fui olhar agora, a entrada foi às 2 horas, né? Uma e meia, 2 horas, mas justamente por conta daquela sensação de puta, subiu 2.500 pontos e eu não entrei. Eu não entrei, tá? Eu não entrei e forcei a barra para fazer uma entrada fora do Trade System. Ou seja, eu não peguei o movimento principal porque não estava no Trade System, depois eu entro. Se bem que hoje eu entrei as 2 vezes no Trade System, né? Hoje eu acho que não sei nem se dá para considerar. Sei lá, eu posso até colocar que essa entrada aqui de venda foi errada porque, sei lá, faltava 1 hora para a coletiva do Pedro Parente, mercado tenso, enfim, não sei dizer por que virou aqui, tá? E aqui, talvez o erro foi comprar no meio da coletiva, né? O mercado ainda estava digerindo as coisas que ele falou e a coletiva deixou claro, não sei se foi isso que provocou essa queda, talvez sim, porque a Petrobras estava subindo 15% e ela caiu para 10% de alta, ou seja, devolveu 5% nesse momento aqui. A coletiva deixou claro que ainda não está certo como é que vai ser esse subsídio, como é que o governo vai bancar novas concessões que a Petrobras venha a fazer em relação ao diesel depois dos 60 dias, né? Não está claro ainda. Não está claro para ninguém, na verdade, né? A coisa está mais solta do que a gente imagina, tá? Não sabe da onde vai vir a receita, enfim, tá uma pressão grande para o parente sair. Hoje à meia-noite começa a greve dos petroleiros, tá? Pedro Parente fez comentários sobre isso com relação à greve, com relação a ser uma greve política e não por nenhum tipo de reivindicação de aumento, coisa parecida, parar a venda, não ter mais produto refinado vindo de fora, a refinaria ser sempre, todos os produtos serem 100% refinados aqui, o que é uma estupidez, porque a gente não produz o óleo de qualidade para gasolina, né? Enfim, aqui foi no meio da coletiva, esse segundo stop. Depois eu peguei a entrada aqui, já estava fora do mercado, eu só peguei até porque eu não estava mais na mesa, eu vi a galera no Skype falando, tá caindo, eu abri rapidinho no iPad e peguei uma venda aqui nesse trecho, tá? Mas vamos lá. É,
eu percebi que muitos dos stops que eu tomo, né, a grande maioria deles, que eu não deveria estar tomando, é porque ou o mercado andou bastante e meu trade system não deu sinal, e aí isso me provoca, né, de certa maneira, a entrar, é uma coisa que vou ter que ficar muito atento, já que eu percebi essa falha, eu tenho que corrigir, não adianta eu descobrir a falha e continuar fazendo igual. Então, perdi uma entrada um dia de um movimento forte. Paciência, tem mercado todo dia, não é isso que eu falo? Hoje mesmo eu falei isso, a gente não está aqui para operar pelos próximos 20, 30 anos, 10 anos que seja. Então não é só hoje. Hoje mesmo eu comentei isso de manhã, galera. Galera que perdeu ontem aquela venda maravilhosa nas VWAPs, etc. Relaxa, vocês não estão aqui só para operar esse mês de maio, nem mês de junho. É para operar 10 anos, né? Vocês acreditam que vocês vão ser bem-sucedidos como traders, então vão operar por 10 anos, por 20 anos. Então dias como hoje, de Wesley Day, crashes, estresse financeiro, vão ter aos montes, euforias, vão ter aos montes, crises, a gente vai ver várias. Então não é para ficar desesperado porque um dia caiu 2.000 pontos, 3.000 pontos, você não pegou a entrada porque não conseguiu pegar, etc. Tá? Eu mesmo falo isso. Então eu vou ter que trazer isso para a prática. Se eu perder alguma entrada, não é porque eu estou ao vivo, eu vou ter que chegar e falar, galera, não está dando entrada, acabou, não deu. Não deu antes e agora não está dando. Se bem que hoje eu acho que não é o caso. A primeira entrada acho que até foi certinha tecnicamente, tá? O mercado virou mesmo e paciência. É, então, essas análises é que vocês vão ter que fazer. Por que vocês foram estopados? É uma aula. É uma aula que não pode ser desperdiçada, tá? Bom, vocês perguntaram agora, e as entradas que eu não fiz? Bom, as entradas que você não fez não está na caderneta, é óbvio. Por isso que eu gosto tanto desse modelo aqui impresso. Mas vocês podem, não precisam imprimir papel, colecionar todos os dias de pregão em A3, cartolina, como eu faço. Vocês podem chegar simplesmente no Profit, né? E aí sim anotar na caderneta, enfim. No Excel eu acho que vai ficar meio esquisito, mas de alguma maneira a entrada que você. São dois tipos de entrada que a gente vai perder. E vai perder muitas. A gente perde muitas entradas. Tá? A entrada que a gente perdeu porque não viu, e depois a gente tem que fazer alguma reflexão em cima disso, porque não viu. Ah, estava no Facebook, ah, estava distraído, ah, estava no banheiro, ou estava olhando, estava pensando em outra coisa, ou eu estava olhando e não vi mesmo, não enxerguei. Peraí, mas não chegou o quê? Era um golfo de baixa, numa resistência, num Fibonacci, você não viu? Por quê? Ah, não tracei, não fiz o estudo. Eu vi algumas operações aqui, até por conta desse ritmo alucinado que eu tô, eu vi algumas operações que eu perdi, que deixei de fazer, simplesmente porque não tinha o estudo feito. Simplesmente porque não tinha o estudo feito. Seja era um FIBO que se eu tivesse feito eu teria visto a operação, era uma LTA que ali tinha uma linha de retorno daquela LTA que eu teria visto a operação de reversão, aí porra, era uma LTA com média de 200, passando a VWAP, tudo junto, falei, caraca, uma puta resistência, mas eu não tinha a LTA, eu não tinha o alvo de FIBO ali, dando como final do movimento, então, você não viu por quê? Porque faltou estudo, tá? Dentre os processos que a gente tem que desenvolver, que a gente comentou lá no estágio, no quinto estágio, quarto estágio, é justamente fazer os estudos, né? É uma coisa que eu já comentei, não sei se foi nesse treinamento, no treinamento da B3, que eu até tenho um slide de uma operação que eu fiz se eu não me engano, de fibra, que deu 17% em uma semana, e eu comprei com o papel caindo. Mas o papel deixou uma sombra exatamente na LTA. Ou seja, ele vinha da linha de retorno, caindo, vinha caindo uns 20% há 3 semanas, de repente bate na LTA e sobe com uma sombra, deixando uma sombra, né? Tipo um martelo. Tipo, não, era um martelo. Acho que eu tenho essa operação aqui para mostrar para vocês, quer ver? Tá no meu curso lá da B3. Cadê? Vai abrir aqui.
Tá aqui, olha só. Tá aqui, ó. Até a nota de corretagem dá 1, ó. Fibra. Tá? 2.000 ações, tá? Olha só. 20% em 17 dias. Falei errado, falei que tinha sido 17%, não. Foi 20% em 17 dias. Tá aqui, olha só. O martelo, o mercado caiu, fechou negativo em relação à véspera. E ele vinha caindo. Mas, ó, era uma LTA clara. Ó. Bateu aqui, ó. Outubro de 2012 essa operação. Ó. Deixou o martelo, compra. Comprei a mercado no fechamento. Não esperei o dia seguinte, hein? Eu comprei a mercado no fechamento. Tá? Poderia ser feita a compra no rompimento da máxima. Tá? 20% em 17 dias. Mas por quê? Ó? Boas oportunidades aparecem para quem está preparado. Estar preparado significa ter esses estudos. Você não vai comprar essa figura aqui se não tivesse essa linha. Você até poderia ver a figura, chamar atenção, mas se não tem a linha, você não enxerga esse padrão de reversão aqui. Não vê, você até pode enxergar, mas não vê o contexto. Então, por que você não enxergou aquela operação? Depois que você vê que o movimento foi grande. Né, o movimento aconteceu e você não entrou. Por quê? Falta de estudo? Faltou um estudo que você não fez? Por que você não fez estudo? Então, tudo isso vai estar dentro das operações que não foram feitas, que você vai ver no final do dia. Então, no final do dia, você vai ver as operações que você foi estopado, mas você também tem que procurar todas as operações que você poderia ter feito e não fez. E qual a razão? Qual a razão? Por exemplo, aqui tem uma operação de reversão que eu não fiz na média 200 e normalmente eu costumava fazer. Realmente eu não sei porque eu não fiz. Tá aqui, na hora eu não sei se eu não vi, não tá aqui, pelo menos aqui não tem nada anotado, mas tá lá, um Dark Cloud óbvio na média de 200, descendente. Talvez é a Trap Zone, né, média 200 descendente, a média 20 ascendente, eu não quis arriscar. Mas poderia ter arriscado com uma stop na VWAP, stop não, com alvo na média de 20. Não fiz. Então, essas operações que não foram feitas são operações que vão constar, não necessariamente no diário, porque vão constar em uma página lá do seu diário do que você fez, tem que aparecer as que você não fez. Por exemplo, eu vi ontem alguém comentando comigo na sala, em inbox, eu até comentei na sala, mas a pessoa me chamou em inbox, para comentar que tem visto muitas barras elefantes, vê que é uma entrada, mas nunca entra porque o stop é longo, depois vê que todas elas quase deram certo, e fala que, pô, eu vou entrar, e de novo, quando aparece outra vez, não entra. Porque o stop é longo. Aí eu até comentei a questão do reduzir o lote. Pô, stop é longo é porque pô, o stop está caro. Então, qual a maneira do stop ficar barato? Reduzindo o lote. Acabou e entra. Agora, por mais uma coisa que eu já percebi, eu tenho falado isso bastante aqui nesse treinamento para vocês. Como é que a gente ganha confiança? Não adianta fazer backtest visual. Não adianta fazer replay do mercado. Não adianta operar no simulado. Talvez até adiante para alguns, ou adiante um pouco. Mas a confiança só vai vir operando. E se você continua hesitando sempre em cenários, em padrões que são claros de entrada, você continua hesitando, qual a razão da hesitação? Normalmente é o stop caro. Então tem que reduzir o lote. Isso é uma coisa que a gente vem falando desde o início. Como que eu posso aumentar meu lote ao longo do tempo? Através da confiança. Confiança e consistência são duas coisas que no caso do trade são indissociáveis. Você só ganha confiança com consistência. Você só vai ganhar consistência com confiança. E a confiança está muito atrelada à questão da paciência, porque a taxa de trade certa é um ciclo virtuoso. A paciência e a disciplina faz entrar as operações com taxa de acerto elevada. A taxa de acerto elevada faz com que vocês esperem por essas operações e abram mão de outras. A taxa de acerto elevada faz você ganhar confiança e faz ter paciência e diminuir a ansiedade. E ganhando confiança, você aumenta o lote. Assim que funciona. Então, essas entradas, e eu lembro, há muitos anos que eu falo dessas entradas de rompimento com barra elefante, e
Em rede social, então, que a galera, a galera tá protegida aí por identidades fakes, ou até mesmo por não me conhecer pessoalmente, não conhecer meu trabalho, caiu de paraquedas na minha página, né? Esses dias mesmo, ó, quase toda semana eu tenho que banir 2 ou 3 que falam besteira. Hoje eu não retruco mais, eu simplesmente vou lá, bano o cara e acabou. Bano, não sei se está certo. Bano o cara, enfim. Mando pra vala e acabou. Mas, por exemplo, muito cara desse price action vagabundo que ensinam por aí, que é comprar fundo e vender topo o dia inteiro, conforme vocês viram até no vídeo que eu fiz ontem, né? Que ontem mercado aí, pessoa física, deixou pelo menos 1,5 milhão de reais aí em mini índice, né? De saldo negativo, caçando topo, caçando fundo. Hoje mesmo, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olha aqui, ó. A manhã inteira que o mercado subiu 2.500 pontos, as corretoras pessoa física, estamos aqui falando Clear, Rico e Modal. Todas elas, ó, olha aqui essa linha aqui, quer ver? Todas elas, ó, a linha do zero, ficaram negativas a manhã inteira. Aqui teve um movimentozinho da Modal rapidamente aqui por volta das 11h45, tá? Mas fora isso, ó, até 1 hora da tarde, saldo zero, ou seja, movimento sempre negativo durante toda essa alta hoje, tá? Toda essa alta hoje. E vocês veem que elas ficaram positivas durante a queda, né? Pessoa física vendendo quando o mercado está subindo e caindo e comprando quando o mercado está caindo, tá? Então, bom, eu comentei isso só por conta dos comentários que às vezes eu recebo de rompimentos, comprar rompimento. A galera não compra rompimento mesmo. Né? A gente também não compra muito na sala. Mas, por exemplo, rompimentos, quando a gente fala Power Breakout, que é barra elefante, ou então as compras em gift, logo depois de uma barra elefante, a gente não compra barra elefante, mas a gente compra gift na sequência. A gente compra Pablito o tempo todo na sala. Por quê? Buscando stops mais baratos. Principalmente eu que opero com a mão mais pesada. Mas quem, pô, vê uma barra elefante, não precisa esperar Pablito, não precisa esperar gift. É que vocês acabam. Então, uma coisa que é ruim da sala é que vocês acabam pensando como eu tô pensando. E eu fico procurando stops baratinhos por conta da mão pesada. Pô, se você tá operando com mini, 2 mini, pô, deu uma barra elefante com a taxa de acerto é 90%, tá esperando o quê para entrar? Ah, o stop tá caro. Pô, reduz o lote, tá com 2 mini, vai para 1 mini. Sabe, adquirindo confiança, daqui a pouco você está operando com 10, com 20 minis, 30 minis, fazendo isso, vendo que a coisa realmente funciona 90%, taxa de 90%, 80% de acerto, né? Então, a confiança vai vir das operações reais. Mas enquanto elas não vêm, porque está com receio, isso tem que estar no seu diário, para você ter a constatação, e não é então um backtest, não é o replay de mercado que você faça, opere, sei lá, com um gráfico acelerado, opere 10 dias em 3 horas. Você não aprende nada fazendo isso. É no diário anotando e sentindo a frustração daquele dia do tipo, puta, eu perdi essa entrada. Eu perdi essa entrada, eu hesitei, eu fiquei com medo. Por quê? Porque o stop era longo. O stop era longo. Então tem que ajustar o sizing da operação para não ter esse medo, para aumentar a coragem, né? Como eu falei, abaixou, quer reduzir o medo pela metade, reduz o lote pela metade. Quer dobrar a coragem, reduz o lote pela metade, né? Se o stop é caro, por que a pessoa aceita tomar stop de 50 pontos no scalp e toma 10 stops de 50 pontos e não aceita tomar um stop de 150 pontos numa operação que pode dar 500, 1.000 pontos? Né? É o que eu provoco todo mundo a pensar. Então as operações não feitas têm que estar todas documentadas. E você vai ver isso no final do dia ou ao longo do dia. Você viu o que deu e sabe. Uma coisa que eu tenho constatado bastante, e ontem, isso foi uma puta, essa constatação me ajudou a entrar no mercado fora do Trade System, mas também eu não estava na sala com vocês. Por exemplo, eu gosto muito de fazer esse tipo de operação. Às vezes eu faço na sala, às vezes eu faço por conta própria, tá? É porque não necessariamente ela está no Trade System. É a operação da VWAP. Eu adoro a VWAP. Ó, esse engolfo de baixa aqui com essa VWAP, né? Aqui com VWAP, ó. Tudo bem, aqui já tinha o Trade System.
A média estava virada, mas a média virada, gap longo, enfim. Gap longo, como eu falo, a média começa a ficar fidedigna a partir das 10h40. Mas aqui era óbvio, era queda, era queda. Eu comentei isso desde sábado de manhã. Dependendo de como fechar o final de semana, segunda-feira a bolsa vai desabar. E dito e feito, né? Tivemos aí uma queda de 4.000 pontos. 4.000 pontos de sexta-feira para o fechamento ontem, tá? E as várias entradas, ó, principalmente para o VWAP. Não dava para esperar chegar até a média de 20, tá? Depois eu até vi que ela estava chegando à média de 20 dos 2 minutos. Que ela estava em super tendência o dia inteiro. Mas como eu gosto de trabalhar com 5 minutos, não estava com o gráfico de 2 minutos aberto, a VWAP foi o drive, né? Foram as 4 entradas, depois não tinha mais o que fazer. E aí depois voltou a dar entrada aqui, mais uma vez na média de 20. Não, nas duas VWAPs aqui em cima, tá? Depois deu na média de 20, a bandeirinha. As entradas, conforme a gente pega aqui, conforme manda o figurino. Só que essa o dia já estava encerrado. Tá? Bandeirinha, média de 20, beleza? Então, por exemplo, você constatar, por exemplo, que você está deixando algumas entradas serem feitas e a VWAP estava te dando condição para entrar, não era o seu trade system, está na hora de fazer essa calibragem do trade system. Não é mudar de trade system, aquilo que a gente falou no início do curso, não é para mudar de trade system. A própria VWAP está aqui no nosso trade system do gráfico diário, tá? Então a VWAP é uma média diferente da média de 20, mas é uma média. Então é o conceito de regressão com reversão na média, tá? A VWAP foi ontem extremamente maravilhosa para a gente nesses critérios de venda, tá? Depois aqui novamente. Beleza? O que eu ia comentar agora? Na verdade, não ia comentar nada. Eu ia pedir para fazer um break agora. Eu queria terminar isso e depois, para depois entrar no outro tópico, tá? No outro tópico aqui, que é as 5 regras. Mas eu preciso pedir para fazer um break, porque por alguma razão tá dando até calafrio. Eu tô com um puta de um enjoo agora de novo, não sei o que foi. Até peguei um chá para beber, mas nem tomei. Mas tô passando mal de novo. Não sei não, não é fome não. Eu comi agora um monte de biscoito de salgado com chá, mas acho que eu comi muito. Não sei, mas eu tô achando que vou ter que falar com o Hugo. Tá? Não tô passando bem não, mas eu volto hoje. Hoje a gente termina aqui o curso. Agora eu tô com o estômago bem enjoado. Beleza, galera? Vou dar um breakzinho. Antes que eu passe vergonha aqui na frente da tela e a gente volta daqui a pouco. Que horas são? 8h12. Voltamos 8h30, tá? Pode ser? 8h30. Dá tempo pra vocês comerem. Dá tempo de eu ver o que tá acontecendo comigo. Tá bom? Já já a gente volta, galera. Até já.